pessoal, tudo bem? Somos o Mind Minder. Eu sou a Paula. Eu sou a Laila. Tudo bem com vocês? A gente está iniciando um novo quadro. Esse quadro chama-se Conta Pra Gente, né, Laila? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai contar histórias, perrengues, coisas divertidas que vocês passaram trabalhando como Minders. A gente vai começar com uma história que aconteceu comigo aqui na Irlanda. Foi o seguinte, eu tava nova, começando a trabalhar com uma família, era a minha primeira semana. E eu não tinha muita experiência, não era como eu sou hoje, tá? E eu querendo fazer a bonita, convidei as crianças, falei pros pais, eu vou levar as crianças pra ir no Phoenix Park, que é um parque bem legal que tem aqui em Dublin, que tem uns viadinhos que ficam soltos lá, é bem divertido. Aí eu falei, vou levar as crianças porque é legal dar cenourinha pros viadinhos, mas na minha cabeça, o que tinha acontecido comigo? Na semana anterior eu tinha ido, e eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, foi lá no início, tá? Eu tinha ido ver os viadinhos e tinha um monte de mamãe, viadinho, filhotinho, viadinho, linda, coisa né? mais linda, Vegana, doce, né? coisa fofinha. Mais. Levei cenourinha, dei pra mamãezinho, pro bebezinho, coisa mais fofa. Na minha cabeça eu tinha pintado esta imagem. Adão e Eva, né? Gente, aquela coisa fofa, sabe? As crianças dando cenourinha lá pros bichinhos bem, tipo Bambi, tá? Imagina o Bambi. Aí beleza, cheguei lá, eram 3 crianças, o Jack, Hugo e Jasmine, tá? O Jack tinha os seus 7 anos, Hugo e Jasmine twins, como é que fala? Twins? Gêmeos. 5 anos. Chegamos lá no Phoenix Park, eu desci num lugar que não era o lugar que eu tinha ido, mas na minha cabeça eu pensei, eles estão no Phoenix Park, que é um parque gigantesco. Gigante, é o maior da Irlanda. Exatamente. Desci e comecei a procurar os viadinhos. Eu não enxergo muito bem de longe, tem esse pequeno detalhe. Lá de longe eu avistei os viadinhos. Eu falei, crianças, olha lá, os viadinhos estão aqui. Mas não era o lugar que eu tinha ido na semana anterior. E de ônibus, né? Foi de ônibus, busão, com as crianças lá e tal. Beleza. Fomos aproximando, eu percebi que os viadinhos bambis não eram tão bambis. Eu achei estranho, mas eu falei, gente, é o viadinho, vamos lá ver as viadinhos. Minhas crianças, passamos no mercado, compramos cenoura. Aqui vende um saquinho de cenoura que já vem cortadinha. Passamos, compramos a cenourinha pra dar pros viadinhos. Assim pra mim. Você já comprou já, eu já comprava cenoura mesmo, né? Compra a cenourinha pro viadinho. E o meu menino mais velho, Jack, ele tava com um moletom que tinha uns negócios cor de laranja escrito, bem grande assim, a letra C laranja, nas costas e na frente. Gente, viado não vê cor. Né? Ela disse que viado não vê cor, mas olha só essa história. Aí quando a gente foi chegando perto dos viados, eu notei que os viados tinham a galha, assim, o chifre muito grande, e os meus viadinhos bambis da semana anterior não tinham. Era só bebezinho e mamãe com um chifrinho bem pequenininho assim. E esses tinham um chifrão muito grande. De novo, eu não enxergo de longe. A gente foi se aproximando, eu já falei para as crianças, vamos já pegar a cenoura para quando chegar lá perto, já ter a cenoura para os viadinhos. Abri o saco, catamos um monte de cenoura, enfiei na mão das crianças, as mãos tudo cheias de cenoura, as crianças, acabamos com o saco, guardei o saco na mochila e veio a gente com um monte de cenoura. Fomos chegando perto dos viadinhos, quando eu olho, os viados, eles estavam reunidos assim, como se fosse um círculo, parecia uma seita religiosa. Eles reunidos em círculo, baixados, se alimentando, olhando um negócio lá. Quando a gente chegou perto, eu falei, crianças, dá a cenoura. As crianças apontaram a cenoura, um viado levantou. Quando ele levantou a cabeça, gente, parecia um filme de terror. E assim, quando eu falei que parecia uma seita religiosa, um culto, quando um levantou a cabeça, o outro levantou, de repente todos eles com aquelas galhas desse tamanho, quando a gente olhou gigantes, os chifres, né? Gigantes, os chifres sangrando. Eles mataram alguém, um ser humano. Entre os chifres tinha uns negócios assim, parecia uma gosma, pele solta nos chifres. Quando eu olhei aquilo, as crianças olharam, já começaram, os pequenininhos começaram meio que a afastar. Só que a gente estava cheio de cenoura na mão. O cheiro fez com que eles fossem chegando perto da gente. Nisso que eles começaram a vir perto da gente com aquele chifre tudo sangrando, na minha cabeça a primeira coisa que foi, mataram alguém, sangue no chifre, mataram alguém, estavam comendo a pessoa.
Por isso que eles estavam reunidos em círculo comendo a Amado, pessoa. já nem tinha dado comida nenhuma. Amor, o Jack, que é o mais velho, paralisou quando ele viu o sangue e os bichos vindo pra cima dele. Ele paralisou. Nisso, o Hugo e a Jasmine viraram e saíram correndo. Eu olho, duas crianças. Perdi as 3 crianças. Porque assim, as 2 crianças correndo pra lá. Os gêmeos menores. Os gêmeos, as crianças de 5 aninhos correndo pra lá. O maior paralisado e os viados que estavam comendo uma pessoa vindo comer a minha criança. Nisso eu só gritei assim, Jack, run, run, corre. Ele meio paralisado, ele olhou assim, eu, corre. E eu falava assim, corre pro Jack, para pro Hugo e pra Jasmine. Eu ficava assim, stop, para. E fazia isso aqui, run, run. As crianças todas confusas, primeira semana, não me conheciam direito. Os 2 chorando desapareceram, eu querendo correr, os bichos vindo, eu catei a mão do Jack e consegui começar a puxar o Jack pra perto de mim. Eles começaram a seguir a gente. Cara, eles começaram a seguir a gente. Sai Jasmine e Hugo correndo, eu arrastando o Jack correndo e os viados correndo atrás da gente. Porque a gente tava com a cenoura na mão. E eu só falava assim, joga a cenoura, porque a gente tava correndo com a cenoura, eles sentiram o cheiro, eles estavam vindo atrás da gente. Por quê? Porque as pessoas vão ao parque fazer o quê? Dar cenoura pra eles. E assim, um campo totalmente assim, descampado, sem árvore, que você corre, e não chega. Não chega Não nunca. chega no asfalto e às Não- vezes não parece um humano ali andando junto com você. Exatamente. E nesse dia fatídico, que virou um filme de terror, que era pra ser super legal para as crianças, no final virou um filme de terror, tava todo mundo chorando. A gente, não tinha ninguém, só tinha gente naquele lugar. Ai, Deus me livre. Aí eu falei para as crianças jogarem a cenoura, as crianças jogaram a cenoura, eu joguei a cenoura, eles correram um pouco atrás da gente ainda, aí finalmente eu consegui catar o Jack, juntei as minhas crianças, enfim, o passeio que era para ver os Bambi super delícia, virou um filme de terror, voltou todo mundo para casa chorando e foi um pandemônio. Mas aí aquele dia. conta pra eles o que era o negócio, se era um humano que eles estavam comendo, o que eles fazem. Então, como eu falei, né, que a minha primeira impressão foi, eles estavam comendo, era uma seita que eles estavam matando uma pessoa e estavam comendo, não era. Porque daí na semana seguinte eu fui lá entender o que estava acontecendo, porque como assim, gente, os bichos são agressivos, então a gente não podem ficar soltos. Aí tem uma pessoa que cuida deles, todos eles têm, como é que chama aquele negocinho que coloca? Ah, tipo um chip, Tem uma né? marca, tem um negocinho. Que eles Eles sabem coordenam o número de viados que tem no parque e tal. O homem que cuida lá deles diz pra mim o seguinte, que os machos, o chifre deles cresce demais. E se deixar, continua crescendo. Aí fica muito pesado. Então eles mesmos quebram esses chifres nas árvores ou até mesmo brigando entre eles. Então eles ficam roçando o chifre nas árvores e daí fica aquela gosma que não é sangue, na verdade. É uma gosma que vai soltando como quando você corta uma... deles, né? Quando você corta uma planta, uma árvore, uma ceifa, alguma coisa do tipo. E aqueles negócio melequento no meio era a coisa que solta do chifre, entendeu? Mas não era nada de sangue, não era. Mas assim, virou uma cena de terror. Mas o mais importante que o homem te falou foi... Não alimente os Não, viados. gente, não Não alimente. Tem pode. placas lá falando, não dá comida pros bichos. Não pode. Nenhum lugar pra comer. Não dá comida Não dá. pra cisne, entendeu? Exatamente. Cisne tem aquele bocão. Não façam Então, e daí ele isso. explicou exatamente isso, que os veados não são agressivos, mas se acontece, se você, ele falou, não pode alimentar, a gente vem aqui, a gente alimenta, porque se você começa a alimentar, pode ser que eles queiram, que foi o que aconteceu com a gente, pode ser que eles queiram a comida e eles venham pra cima. Numa dessas, o veado macho que tem aquela galha, o chifre enorme, pode machucar sim uma pessoa, porque ele vai querer pegar a comida. Então, importante, não alimente suas crianças. What? Os animais no parque. Mas alimentar também as crianças tem que tomar cuidado. A gente vai falar sobre aqui. Vamos, A tem gente muita tem coisa que pra falar contar. sobre a questão alérgica, né? Porque aqui na Isso. Irlanda eles têm um enorme cuidado para dizer sobre a questão de alergia, enfim. A gente pode falar sobre isso em algumas das histórias. Aí, nesse dia, a gente chegou em casa e eu mostrei o vídeo pros pais. Você No- teve tempo de gravar? Eu tava gravando. Eu Deus. esqueci de contar isso. Eu tava gravando. Ou seja, eu gravei mais a metade do que aconteceu. Eu só parei de gravar
assim, quando eu comecei a correr que virou o celular e ficou pra baixo. Eu perdi esse vídeo, infelizmente. Enfim, eu mostrei o vídeo e virou uma brincadeira, uma risada. Depois as crianças riram, mas na hora foi horrível. E aí eu vou falar pra vocês a minha percepção quanto a Paula. Se eu tivesse no lugar dela, ela tava no começo, ela tava a primeira semana com as crianças. Isso. E foi há anos. Eu demoraria no mínimo 1 mês para conhecer cada criança. Porque quando você pega uma família de 3 crianças, cada criança tem uma personalidade. Tem criança que vai ser mais calma, tem criança que é mais vida louca, tem criança que não tem noção. Então você tem que entender. Isso. Tudo bem que a Paula já tinha uma experiência com a família, viajava com a família anteriormente, que a sua amiga, né, cuidava das crianças. Mas numa família normal, você tem que dar um tempo antes de sair até para um cinema, gente. A não ser que tenha famílias já que tem aula de dança, tem aula de jazz, que você tem que pegar um ônibus, que existe também essa possibilidade. É bom que você pergunte, tem alguma peculiaridade, como que são eles na rua, como que eles agem lá, antes de levar para algum passeio. No caso, eu já conhecia as crianças porque, como ela falou, minha amiga trabalhava com eles, mas eu não tinha uma interação, não sabia como que era. Mas isso é muito importante. Hoje eu faria completamente diferente. Hoje a minha ideia seria conhecer as crianças antes de fazer um passeio, ainda mais que vai, né, envolver animais selvagens, que são animais selvagens, né? Porque você não sabe realmente qual vai ser a reação da criança, né? E é isso, gente. Essa foi a história dos viadinhos, que era uma história de Bambi que virou um filme de terror. Obrigada por assistir a gente. Gente, a gente quer fazer aqui um agradecimento pra Luana, que tá ajudando a gente nessa edição. E também a gente quer convidar vocês para que vocês deixem as suas mensagens, suas histórias como essa que foi super hilária, mas que a gente aprende sempre uma lição. Mandem pra gente, mande no nosso e-mail, a gente vai deixar o nosso e-mail aqui embaixo. Isso. E a gente vai gostar muito. Se você tem dificuldade de mandar, o nosso Instagram também vai estar aqui. Manda áudios pra gente, a gente faz uma ligação. Ouve a sua história e é isso. Um grande beijo, um beijão. Beijo. Conta pra gente, tá bom? Conta pra gente, Mind Minders.